Há histórias que o tempo esconde, mas que um simples extrato bancário é capaz de revelar. E hoje eu vou te contar uma daquelas que começam com zombaria, passam pela humilhação silenciosa e terminam com uma surpresa que muda tudo. É uma história sobre saldo, poder, aparência e como o orgulho pode cegar até quem acha que manda em tudo. E se você já foi subestimado, ignorado ou julgado pelo que parecia ser, essa história vai tocar um lugar fundo em você. Notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque no final eu quero te perguntar uma coisa simples, mas poderosa. Quantas vezes o tempo já tentou te ensinar algo e você não percebeu? O banco estava silencioso como um domingo nublado. Aquele tipo de silêncio que faz qualquer passo ecoar mais alto do que deveria. O gerente, sentado atrás da mesa de vidro, ele observava o cliente à sua frente com um meio sorriso treinado, desses que misturam educação e superioridade. Os olhos dele deslizavam pela roupa simples do homem, pelo sapato gasto, pelas mãos calejadas. Ali, antes mesmo de qualquer palavra, o julgamento já tinha sido feito, e o ar carregava a sensação de que algo estava prestes a ser provocado. Com um leve inclinar de cabeça, o gerente quebrou o silêncio, falou de investimentos, de números altos, de oportunidades para poucos, escolhendo cada palavra como uma isca. Havia um brilho quase vaidoso em seu olhar, como se aquela conversa fosse mais um entretenimento do dia. Ele cruzou os braços e se recostou na cadeira, ampliando a distância simbólica entre eles. O cliente permaneceu em pé, firme, ouvindo tudo com uma calma que não combinava com o cenário. Essa calma, porém, o gerente então soltou um comentário provocativo, quase casual, mas carregado de intenção. Disse que nem todos estavam preparados para lidar com grandes cifras dentro de um banco como aquele. Riu de leve, um riso curto, ensaiado, que mais parecia um teste de reação. Era como se estivesse cutucando uma ferida que ele acreditava existir. O cliente ergueu os olhos devagar, encontrando o olhar do gerente sem pressa. Ali, a proposta não veio ainda, mas o terreno estava sendo preparado com cuidado. O gerente queria medir até onde ia a confiança daquele homem simples. Cada palavra tinha um tom de desafio disfarçado de orientação profissional. O cliente, por sua vez, respirava fundo, como quem revisita memórias antigas. Talvez lembrasse de outros lugares onde também foi julgado pela aparência. O ambiente parecia encolher à medida que a tensão crescia sem ser dita. O gerente tamborilava os dedos na mesa, impaciente, certo de sua posição. O cliente observava detalhes que poucos notariam: o reflexo da luz, o som distante dos caixas. Era como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo em outro tempo. Um tempo em que decisões importantes foram tomadas longe de mesas luxuosas. Quando o gerente voltou a falar, sua voz carregava confiança demais. Ele acreditava que controlava a narrativa, que conduzia a história pelo caminho que queria. Não imaginava que aquela situação inicial era apenas a porta de entrada. O cliente inclinou levemente o corpo para frente, sinal quase imperceptível. Havia algo prestes a ser respondido, mas ainda não revelado. Nada havia sido dito sobre saldo ainda, mas a provocação já estava lançada no ar. O gerente sorria como quem prepara uma jogada ousada. O cliente permanecia sereno, guardando algo que o outro não conseguia enxergar. Era o tipo de momento em que o passado começa a bater à porta do presente. O público, se estivesse ali, sentiria que algo grande se aproximava, porque toda grande revelação... O gerente então se inclinou para a frente, como quem decide subir o tom do jogo. A voz saiu mais firme, quase teatral, chamando a atenção de quem passava pelo salão. Ele falou de números novamente, mas agora com um brilho de desafio nos olhos. Disse que o banco valorizava clientes com saldo de verdade, não promessas ou histórias. Fez uma pausa calculada, dessas que antecedem uma frase provocativa.
Foi quando ele lançou a proposta com um sorriso que misturava ironia e confiança excessiva. Disse que se o cliente realmente tivesse saldo, ele mesmo pagaria o dobro do valor investido. A frase caiu como uma pedra no meio da sala silenciosa. Alguns olhares curiosos se voltaram discretamente para a mesa. O gerente parecia satisfeito com o impacto das próprias palavras. Para ele, aquilo era apenas um espetáculo controlado. Era uma forma de testar, de expor, de colocar o outro contra a parede. O gerente acreditava que estava sendo ousado, quando na verdade estava sendo imprudente. Ele não imaginava que certas promessas despertam memórias antigas. Memórias de gente que já viu muito mais do que cifras em uma tela. E isso tornava aquela oferta mais perigosa do que parecia. O rosto permaneceu neutro, mas os olhos carregavam algo difícil de decifrar. Talvez surpresa, talvez diversão, talvez uma ponta de decepção. Ele não se moveu, não reagiu de imediato. Essa falta de reação começou a incomodar o gerente, porque quem não reage geralmente sabe mais do que aparenta. O gerente reforçou a proposta como se estivesse fazendo um favor. Disse que era uma chance rara, quase um privilégio. Mas por trás das palavras havia um jogo de poder claro. Era menos sobre dinheiro e mais sobre quem mandava ali. E isso tornava tudo ainda mais tenso. O cliente respirou fundo, lentamente, como quem organiza pensamentos antigos. Talvez lembrasse de quando o dobro não significava nada além de sobrevivência. Talvez lembrasse de noites em que números eram apenas consequências. Ele ergueu o queixo levemente, mas ainda não falou. O silêncio dele e o gerente, sem perceber, começava a perder o controle da situação. A proposta estava feita, clara, direta e provocativa. Agora não havia como voltar atrás sem perder algo. O gerente aguardava uma reação que confirmasse sua superioridade. O cliente, porém, guardava algo que ainda não vinha à tona. O suspense crescia como uma corrente invisível entre os dois. E era nesse ponto que a zombaria começaria a se revelar. O gerente era um riso de quem já tinha decidido o final da história antes mesmo de ouvir o começo. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse diante de uma situação quase engraçada. Os cantos da boca se ergueram com desprezo disfarçado de bom humor. Para ele, aquele cliente não passava de mais um sonhador fora do lugar. E essa certeza alimentava sua confiança exagerada. O gerente comentou que já tinha visto muitos casos parecidos ali no banco. Falou de gente que acreditava ter mais do que realmente tinha. Usou exemplos vagos, mas o alvo era claro. Cada palavra vinha acompanhada de um sorriso torto, e o cliente absorvia tudo em silêncio. Com o tempo, o tom ficou mais explícito. O gerente passou a rir enquanto falava, sem se preocupar em disfarçar. Disse que o banco não era lugar para apostas improvisadas. Era uma frase dura, carregada de julgamento, e ecoou como um tapa invisível no ar. Algumas pessoas próximas começaram a perceber o clima estranho. Havia algo desconfortável naquela interação, mas ninguém interferiu, porque zombarias elegantes costumam passar despercebidas. O gerente se sentia protegido pela posição que ocupava. Acreditava que o cargo era um escudo contra qualquer consequência, e isso o deixava ainda mais ousado. Não abaixou a cabeça, não desviou o olhar. A expressão era calma demais para alguém sendo ridicularizado. Era uma calma que não vinha da submissão. Parecia nascer de quem já atravessou tempestades maiores. E isso, curiosamente, não foi percebido. O gerente fez mais um comentário, dessa vez quase debochado. Questionou se o cliente tinha mesmo noção do que estava propondo. Riu novamente, agora mais alto, atraindo alguns olhares. Mas o excesso de confiança costuma ser traiçoeiro, e cada riso empurrava a história para um ponto sem retorno. A zombaria estava instalada, clara, sem volta. O gerente se sentia confortável demais em sua superioridade. O cliente permanecia em silêncio, como quem deixa o outro falar demais. Esse silêncio começava a ganhar outro peso, porque às vezes quem ri primeiro
O cliente finalmente se mexeu, quebrando o ritmo que até então só pertencia ao gerente. Endireitou os ombros devagar, como quem assume uma posição antiga e conhecida. O gesto foi simples, mas carregava uma mudança invisível no ambiente. O olhar dele não tinha raiva, nem pressa, apenas firmeza. Era o tipo de olhar de quem decide falar depois de ouvir demais. E isso fez o gerente pausar, ainda que por um segundo. Quando o cliente falou, não havia provocação nas palavras, nem tentativa de confronto direto. Ele apenas comentou que já tinha ouvido coisas parecidas antes. Disse que o mundo gosta de testar quem anda fora dos padrões. Falou como quem compartilha uma lembrança antiga. E essa tranquilidade começou a desconcertar. O gerente tentou manter o sorriso, mas agora ele parecia menos firme. A reação do cliente não seguia o roteiro esperado. Houve apenas presença, algo difícil de enfrentar. O cliente sustentava o olhar sem elevar a voz, e isso criava um desconforto silencioso. O cliente então fez uma pausa, curta, mas intencional. Respirou fundo, como quem organiza palavras que não precisam provar nada. Disse que não estava ali para brincar com números, que cada valor tinha uma história por trás, histórias que não cabem em suposições. Algumas pessoas ao redor começaram a prestar mais atenção. Havia algo diferente naquela resposta. Não era defesa, era constatação. O cliente falava como quem conhece bem o peso do tempo, como alguém que já perdeu e ganhou mais do que aparenta. E isso não combinava com o rótulo que lhe deram. O gerente pigarreou, tentando recuperar o controle da conversa. Fez um comentário rápido, quase automático. Mas agora as palavras não era mais um jogo de provocação simples. Era algo que começava a escapar do controle. O cliente voltou ao silêncio depois de falar. Mas agora era um silêncio diferente, mais denso. O tipo de silêncio que carrega expectativa. O gerente percebeu, ainda que tarde, que havia provocado alguém errado. E o público sentia que algo importante estava prestes a ser revelado. Porque certas reações anunciam reviravoltas inevitáveis. O gerente passou a olhar para a tela do computador com mais atenção do que antes. Os dedos pairavam sobre o teclado, hesitantes, como se temessem o próximo clique. A proposta ainda ecoava no ar, mas agora vinha acompanhada de dúvida. O cliente observava em silêncio, como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. E esse silêncio começou a incomodar mais do que qualquer palavra. O gerente comentou algo sobre procedimentos, limites, confirmações internas. Falava demais para esconder o nervosismo que começava a surgir. Cada frase parecia uma tentativa de ganhar tempo. O cliente apenas assentiu de leve, sem pressa alguma. Era como se o relógio estivesse a seu favor. As pessoas ao redor começaram a fingir desinteresse, mas ouviam tudo. Havia uma curiosidade silenciosa espalhada pelo salão. O gerente percebeu os olhares, sentiu o peso da atenção. A confiança inicial começou a se desfazer lentamente, e no lugar dela surgiu uma inquietação difícil de esconder. O cliente então deslizou um documento simples sobre a mesa. Nada chamativo. Nenhuma ostentação, apenas um papel que parecia comum demais para causar impacto. Mas o gesto foi firme, seguro, sem hesitação. O gerente olhou para o documento e depois para o cliente. O gerente ajustou os óculos, aproximou o rosto da tela. Começou a digitar alguns dados, ainda com certo desdém. Mas à medida que os números apareciam, sua expressão mudou. O sorriso foi desaparecendo pouco a pouco. O silêncio agora era absoluto, quase pesado, e todos sentiam que o saldo real estava prestes a ser revelado. O cliente manteve a postura tranquila, como quem assiste a um filme já conhecido. Era apenas paciência, daquelas que só o tempo ensina. O gerente engoliu seco, relendo os números mais de uma vez. Algo não fazia sentido dentro da lógica que ele havia criado. E essa confusão só aumentava o suspense. O teclado parou de fazer barulho.
O gerente ficou imóvel por alguns segundos longos demais. O cliente ergueu o olhar lentamente, aguardando. Ninguém falava, mas tudo estava sendo dito. E o que viria a seguir mudaria completamente aquela história. O gerente piscou algumas vezes, como se os números na tela estivessem pregando uma peça. A mão tremeu levemente ao rolar a página para confirmar o que via. O saldo exibido não era apenas alto, era absurdo para qualquer padrão comum. Zeros demais, alinhados com uma tranquilidade quase cruel. O tipo de valor que não aparece por acaso. Ele conferiu de novo, digitou outra vez, checou o sistema interno. Cada nova verificação confirmava a mesma realidade. O ar parecia pesado, difícil de respirar. O gerente sentiu o suor frio escorrer pela nuca. A zombaria anterior agora soava como um eco distante e vergonhoso. E o silêncio se transformava em constrangimento. Algumas pessoas próximas perceberam a mudança brusca de postura. O gerente já não sorria, não gesticulava. Os olhos arregalados denunciavam o choque. Era a reviravolta que ninguém tinha previsto. O cliente simples não era nada simples. O cliente observava tudo com serenidade. Não havia orgulho, nem desejo de revanche explícita. Apenas a calma de quem sabe que a verdade sempre aparece. Ele conhecia aquele saldo não como um troféu, mas como consequência de escolhas feitas ao longo do tempo. E isso o tornava ainda mais sólido. O rosto estava pálido. O sorriso tinha desaparecido por completo. A voz, quando tentou sair, falhou. Ele percebeu que tinha atravessado uma linha invisível. A proposta do dobro agora soava como uma armadilha criada por ele mesmo. E não havia mais como recuar. O cliente inclinou levemente a cabeça, aguardando. Não havia pressa, nem necessidade de explicação. Os números falavam por si. O gerente sentiu Era a confirmação de que ele tinha julgado errado. O suspense não vinha mais da dúvida, vinha da pergunta que agora pairava no ar. Quem era, afinal, aquele homem? Que tipo de pessoa entra em um banco assim, em silêncio, e carrega tamanha história? O gerente sabia que a próxima revelação seria ainda mais dura, e ela estava prestes a acontecer. O gerente tentou organizar os pensamentos. Ele olhava alternadamente para o cliente e para a tela, como se buscasse um erro salvador. Mas não havia erro algum. Havia apenas uma verdade grande demais para ser ignorada. O cliente, então, deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. E esse simples movimento carregava mais peso do que qualquer palavra. Com a mesma voz calma de antes, o cliente pediu para falar com alguém da diretoria. Não houve tom de ameaça, nem de O gerente engoliu em seco ao ouvir o nome que veio em seguida. Um nome que ele conhecia muito bem. Um nome que aparecia em reuniões estratégicas e relatórios confidenciais. O silêncio foi quebrado por um reconhecimento tardio. O gerente arregalou os olhos, como se uma peça esquecida finalmente encaixasse. A postura simples, o jeito discreto, a calma excessiva, tudo fazia sentido agora. O homem à sua frente não era apenas um cliente, era o CEO. O tempo pareceu desacelerar naquele instante. O gerente sentiu o chão se afastar sob os pés. Cada riso anterior voltou à memória como um golpe. Cada palavra de zombaria ganhou um peso insuportável. Ele percebeu que havia provocado justamente quem nunca precisava provar nada. E isso doía mais do que qualquer punição formal. O cliente confirmou a identidade sem ostentação. Disse que gostava de conhecer seus próprios bancos de perto, de observar. Falava como quem faz isso há anos, como quem acredita que a verdade mora nas pequenas interações. E aquela tinha sido extremamente reveladora. As pessoas ao redor começaram a entender o que estava acontecendo. Olhares se cruzaram. Sussurros surgiram discretamente. O clima agora era de espanto absoluto. O gerente sentia o rosto queimar. Não era apenas medo, era vergonha, porque agora ele sabia exatamente quem tinha subestimado. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma decepção silenciosa.
A revelação estava completa, mas a história ainda não tinha terminado. O gerente permanecia imóvel, sem saber o que dizer, e todos sentiam que o impacto real ainda estava por vir. Porque certas verdades não encerram cenas, elas abrem consequências. O gerente sentiu as pernas fraquejarem por dentro, mesmo tentando manter a postura. Ele ajustou a gravata com mãos trêmulas, um gesto inútil diante do constrangimento exposto. Tudo o que antes parecia controle, agora era apenas aparência quebrada. O silêncio ao redor funcionava como um espelho cruel, e nele o gerente não gostava do que via. A mente dele voltou rapidamente aos minutos anteriores. Cada riso, cada comentário irônico, cada olhar de desdém, tudo retornava como um replay impossível de entender. Tinha sido injusto, pequeno, arrogante, e essa constatação doía mais do que qualquer bronca. Tentou falar, mas as palavras não se organizavam. A boca se abria, mas o som não saía. Quando finalmente conseguiu, a voz estava baixa, frágil. Pediu desculpas de forma quase automática, mas sabia que certas desculpas não apagam atitudes. Elas apenas revelam arrependimento tardio. O cliente ouviu em silêncio, sem interromper. Havia apenas atenção, como quem avalia algo maior. O gerente entendeu que aquele momento era um teste real, não de números, mas de caráter, e isso tornava tudo ainda mais pesado. O ambiente parecia suspenso no tempo. Os outros funcionários evitavam contato visual. Ninguém queria estar no lugar do gerente. Ele sentia o peso da própria posição ruir. Descobriu ali que cargos não protegem atitudes, apenas amplificam suas consequências. O gerente sabia que sua imagem tinha sido marcada para sempre, não apenas diante do CEO, mas de si mesmo. Havia uma lição dura se formando naquele instante, uma daquelas que não se aprende em cursos ou treinamentos, mas que fica gravada na memória por toda a vida. O cliente permaneceu em silêncio por mais alguns segundos. Depois, ergueu o olhar com calma. O impacto já tinha sido causado, o arrependimento estava exposto, mas ainda faltava algo. Ela caminhava para uma mensagem que o tempo costuma revelar. O cliente respirou fundo antes de falar, como quem escolhe palavras que não precisam ferir. Disse que dinheiro, cargo e títulos nunca foram o verdadeiro problema. O problema sempre foi a forma como as pessoas tratam quem está à sua frente. Falava com a serenidade de quem já viu impérios nascerem e caírem. A sala inteira parecia escutar, mesmo sem se mover. Ele explicou que já entrou em muitos lugares sem ser reconhecido, que já foi ignorado, subestimado, tratado como alguém sem importância, mas que o tempo ensinou algo valioso. As aparências são atalhos perigosos, e quem anda por eles costuma errar o destino. Essa frase ficou suspensa no ar. O cliente disse que não estava ali para punir ninguém, mas para entender como o banco funcionava longe dos discursos oficiais. E o que encontrou ali foi uma lição clara, não sobre saldo, mas sobre postura. E isso dizia mais do que qualquer relatório. O gerente ouviu tudo com a cabeça baixa. Cada palavra entrava fundo, sem resistência. Ele compreendia agora que a maior perda não era profissional, era pessoal, era perceber que tinha falhado como ser humano. E isso não se corrige com promoções ou bônus. O cliente disse que provocações revelam mais sobre quem provoca do que sobre quem responde, que respeito não deve depender de saldo ou status e que o tempo sempre cobra esse tipo de dívida, não com juros financeiros, mas com consciência, e essa cobrança é inevitável. As pessoas ao redor absorviam a mensagem em silêncio. Era impossível não se reconhecer em algum ponto da história. Todos já julgaram alguém em algum momento. Aquela cena ultrapassava o banco. Era um espelho da vida. O cliente se virou para sair, sem alarde. Deixou para trás um gerente em reflexão profunda. Nenhuma demissão foi anunciada ali. Nenhum escândalo foi criado. Mas algo tinha sido quebrado e reconstruído por dentro.
porque as maiores lições não fazem barulho, elas permanecem. Vê o tempo, não grita, não discute e não se justifica. Ele apenas observa, espera e revela. Revela como tratamos as pessoas quando acreditamos que elas não têm nada a nos oferecer. Revela que o verdadeiro saldo nunca esteve na conta bancária, mas nas atitudes acumuladas ao longo da vida. Essa história não é sobre um gerente, nem sobre um CEO, nem sobre um banco específico. Ela é sobre todos nós, sobre os momentos em que julgamos rápido demais, rimos cedo demais e ouvimos de menos. Sobre as vezes em que... E sobre como pequenas provocações podem se transformar em grandes lições. O tempo sempre encontra uma forma de colocar cada um diante do próprio reflexo. Às vezes com dor, às vezes com vergonha, às vezes com aprendizado, mas sempre com verdade. Porque o tempo não pune, ele ensina, e quem aprende, cresce. Quem ignora, repete. Agora fica o convite silencioso. Da próxima vez que alguém cruzar seu caminho, antes do julgamento, escolha o respeito.